Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 7. Texto conhecido, né? Mateus 7, por favor. Aleluia. Mateus 7, versos de 21 ao 23. 3 versículos. Mateus 7, 21, 22 e 23. Abra sua Bíblia. Louvado seja Deus, muito obrigado. Amém? Glória a Deus. Amém? Aleluia, diz assim. São palavras de Jesus, então toda atenção é pouca. Muitos dirão naquele dia, muitos hão de me dizer naquele dia, muitos naquele dia me dirão: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em seu nome? E em seu nome nós não expulsamos os demônios? E em seu nome não fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi abertamente: afastem-se de mim, apartem-se de mim. Eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade. Amém? Você já leu esse texto com certeza várias vezes. Se você não esteve aqui no domingo passado, alguns não estiveram, por favor, se você puder e quando você puder, assista, ouça essa mensagem no site, uma mensagem chamada Essência, e tantas outras que Deus tem falado, mas principalmente essa. Porque, querido, veja só, nós somos filhos de uma cultura, de um padrão de pensamento que diz a seguinte coisa: o teu valor, a tua importância é medido segundo aquilo que você faz e não segundo aquilo que você é. Você vê, por exemplo, é comum encontrar muitos pais que ficam na cabeça dos seus filhos, fazendo com que os seus filhos, ou tentando fazer com que os seus filhos escolham a profissão que eles acham que vai dar o que, irmãos? Dinheiro. Amém? Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Muitos pais escolhem assim. Eles querem pegar o filho e colocar naquele negócio, porque o fundo dessa questão é que os seus filhos, os nossos filhos, têm um bom estudo. Por que um bom estudo? Por que um bom estudo? Para se tornar um melhor cidadão, raro você encontrar. Para se transformar numa pessoa que pode ajudar outras pessoas, mais raro ainda. Por que eu quero um bom estudo? Porque um bom estudo pode te lançar numa boa faculdade, uma boa faculdade pode te dar um bom diploma, e um bom diploma pode te dar um bom emprego, e aí nós chegamos no final da coisa, que é o coração da coisa. E o bom emprego pode te dar o bom dinheiro, e o bom dinheiro pode te dar as coisas desta vida que falam sobre você o que você não é. É muito comum isso, mais do que nós imaginamos. Enquanto a palavra diz claramente que Deus não faz acepção de pessoas, Tiago fala que Deus não faz acepção de pessoas, que na igreja não pode ter isso. Mas não é o retrato que a gente vê, não é. Pessoas que não fazem alguma coisa são vistas muitas vezes como
tipo cidadãos de segunda classe. E outras pessoas do outro lado da coisa se sentem mal, se sentem inúteis, se sentem não conectados, eles não se sentem parte da igreja, ou até mesmo se sentem rejeitados. Por quê? Porque realmente está sendo? Não, porque ele não está fazendo algo na igreja, realizando algo. Então ele começa a sentir que o lugar dele não é mais aqui, porque ele não tem o que fazer. Mas na verdade isso é uma grande ilusão, porque fazer é o que mais tem. Só que antes de fazer eu preciso ser. Porque senão eu faço com a essência errada. Citei no domingo passado, nós temos o trabalho aqui, todo mundo conhece, Bom Samaritano, comida para os pobres, e essa coisa, né, com os moradores de rua, os necessitados da cidade. Que coisa linda, olha que bonitinho, que coisa bonita. E já provamos por A mais B que mesmo, preste atenção, mesmo fazendo algo bom, você pode ser tremendamente mal. Porque tudo que nós pensamos ser bom, onde Cristo Jesus não é glorificado, é mal. Tudo o que você pensa que está fazendo que é bom, onde Jesus não é glorificado, é mal. Podíamos falar aqui, por exemplo, nessa questão de dar comida, roupa, questões filantrópicas, questões de filantropia, de ajuda ao próximo, de altruísmo, de coisas assim. Poderíamos, por exemplo, citar o Espiritismo, por exemplo. A base do Espiritismo é o quê? Caridade e amor. Só que tem um grande problema. É uma caridade que te salva. É uma caridade que te dá o ingresso, né? Vamos dizer assim, entre aspas, a salvação, embora que nem creiam nisso. É uma bondade sem Jesus. Porque Jesus lá não é o Jesus que você conhece, é uma outra personalidade. Não é o Senhor Jesus. Mas está cheio de obras. Isso aqui ninguém pode negar, não é? Está cheio de obras fantásticas. Porém, Jesus não é o centro. Então nós podemos dar comida aqui na igreja para nos sentirmos bem. Isso está errado. Quem faz o bem para se sentir bem, está mal. Nós cristãos não devemos fazer o bem para nos sentirmos bem. Devemos fazer o bem porque a pessoa transformada pelo Espírito é a única coisa que ele sabe fazer. É a única maneira que ele vê a sua existência. Fazer o bem porque o bem habita nele, que é Deus, que é Jesus. Amém, irmãos? Está entendendo isso? Mas o que está acontecendo muitas vezes é aquilo que nós falamos semana passada. Nós estamos vivendo como uma empregada doméstica de Deus. Nós temos acesso aos locais de intimidade, mas nós não temos a intimidade. Essa pergunta é boa. Qual é o desejo de Deus para a minha vida, hein? Qual é? O nosso pensamento ele corre muito rápido. O desejo de Deus para a minha vida é que eu faça isso, faça aquilo, corra lá, faça, realize. Isso é fruto do meio onde nós estamos. Onde você é valorizado pelas coisas que você faz, não por aquilo que você é. E aí o que acontece? O que Deus pensa sobre mim? Gente, o que Deus fala sobre você? Porque a gente se reúne na igreja e fica falando sobre Deus, né? Deus isso, Deus aquilo, Deus quer isso, Deus vai fazer aquilo. Glória a Deus sempre. Mas você sabe o pensamento de Deus sobre você? Qual é Deus criou você para quê? É para fazer um monte de coisas para Ele. Errado. Deus criou você para uma coisa só: relacionamento. Da mesma maneira que Oséias 6 fala
que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor, olha o que ele diz aqui em Mateus. Preste bem atenção. Naquele dia, muitos hão de me dizer, muitos quem? A turma do mundo? Não, irmão, isso aqui não é pessoa do mundo. Isso aqui não é pessoa que está fora da noção, não. Muitos naquele dia hão de me dizer, Senhor, Senhor. As pessoas, o que é esse Senhor, Senhor? As pessoas vão estar assim, estupefatas, elas vão ficar surpresas com o que vai acontecer. Ou seja, isso que Jesus está falando aqui, ele está dizendo assim, ó, naquele dia muita gente vai ficar surpreso comigo. Por quê? Porque passaram a vida inteira fazendo coisas para mim e eu não queria nenhuma delas. O que eu queria era uma outra coisa. O que eu queria era uma coisa que não é uma coisa. Era isso que eu queria. Porque, irmão, note o texto, é muito, né? Em teu nome, ó, expulsamos demônios. Hoje tem uma verdadeira, assim, padrão geral, né, irmão? Quando você encontra alguém que vive por aí expulsando demônios, as pessoas começam a idolatrar aquele cara. Fala que ele é um cara, que ele é um poder de Deus, que a gente tem que andar atrás dele agora, que a gente tem que descobrir o segredo. A gente fica meio vidrado nesse tipo de gente, né? O outro faz milagre, esse então nem se fale, né? E o outro profetiza, então aí... Então tem três coisas aqui, que se você prestar atenção, a igreja simplesmente venera essas três coisas aqui. Se você encontra um ministério, se você encontra um homem, uma mulher que opera nessas três coisas, irmão, você vai ver uma coisa: multidão de gente atrás deles. Multidão de gente atrás dessas coisas. Milagres, profecia e libertação, vamos dizer assim, expulsão de demônios, vai. Isso aqui é a fórmula do sucesso de igreja. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo aqui? Junta essas três coisas aqui no ministério, ele vai... Aí o problema, irmão, sabe qual é o problema? O problema é Jesus. Porque a igreja está um sucesso, a igreja está, olha, está como diz, está uma uva, né? Tá coisa de louco. Aí chega o dono, a hora que chega o dono, irmão, a coisa desanda. Porque dá uma olhada para lá, dá uma olhada para cá, pessoal. Então, mas eu queria outra coisa. Vocês passaram a vida toda fazendo coisas para mim, mas o que eu queria vocês... O que é que eu queria? Eu não conheci você. A cultura é uma coisa muito forte. Mesmo lendo a Bíblia, nós somos levados a admirar quem? Josué. Por quê? Josué é quem? Conquistador, o Davi. Esses caras, sabe esses caras gigantes da Bíblia? Os heróis da fé. Esses caras tremendos. Você olha, nossa, cara, que esses caras, né? Você ouviu falar de um cara chamado Enoque? O Enoque é o cara mais sem graça da Bíblia. O cara sem graça. Por quê? Porque ele não fez nada. Ele só fez uma coisa. E Enoque andou com Deus, vírgula, ou não, sem vírgula. E Deus o tomou para si. Pronto, aí, ó. O cara, pensa na corrida do São Silvestre lá, no final do ano. Aquela cambada. A hora que deu a largada, todo mundo correu, ele não correu. E aí quando tu está dando a volta lá na frente, ele fez assim para o lado, ó. A chegada estava aqui. Esse é o Enoque. O sétimo depois de Adão, diz lá em Judas. O Enoque fez o quê? O Enoque, qual que faz grandes obras tremendas aqui? Meu, olha esse cara. Ele não fez nada, a Bíblia não fala que ele não fez nada. Mas o que ele fez? O que ele tratou? De fazer o que é mais importante do que tudo: andar com a corda, ó. Você pode cair nessa daqui, hein? Isso aqui não é brinquedo, não. Aí como é que é? O Davi tem livro, Jeremias, tudo bom. Olha, os caras violentos. Aí o Enoque, um versículo, um só. E Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si. Acabou.
Fica sem graça, cara. Só que tem uma coisa. O que significa Deus o tomou para si? É a mesma coisa assim, irmão. Presta atenção. É mais ou menos uma coisa assim. Na raiz em hebraico quer dizer, é assim. Enoque estava andando aqui, o Enoque estava andando. Daqui a pouco ele passou numa porta e saiu lá no mundo espiritual e não voltou nunca mais. Ah, você está querendo dizer que ele morreu, fizeram enterro dele? Não, ele não morreu. Ele foi vivo. Igual o Elias. Ah, mas quais foram as grandes realizações dele? Grave isso no seu coração, por favor, no nome de Jesus. A maior realização. A maior. Você quer fazer coisa grande? Então aprende isso aqui, ó. A maior realização que você pode desempenhar, ter na sua vida, é andar com Deus. É ser íntimo de Deus. Porque é isso que vai botar você para dentro. E não uma montaiada de coisa. Porque a gente é viciado nisso aí. Então o que a gente está hoje? A função determina a identidade. Não, irmão, não. Primeiro você é, depois você faz. Lembra lá Gênesis 1, 26? Deus falando? E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Deus faz segundo o que Ele é. Deus faz segundo o que Ele é. Aí aparece a gente que quer fazer um monte de coisa. É aquele exemplo que eu já dei aqui. Meu aniversário vai chegando, tem umas pessoas que querem me agradar. Vai lá e faz para mim uma torta de camarão. Mas eu fiz com, escuta, mas Cris, eu fiz com tanto amor, eu passei um dia inteiro fazendo essa torta de camarão. Louvado seja Deus, minha irmã, mas eu odeio camarão. Eu não gosto de camarão. Mas você fez com amor, mas eu não gosto. Estão entendendo, gente? Por que esses caras, ou seja, realizar milagres, profetizar e expulsar demônio é coisa errada? Não, não é isso que está dizendo. Realizar milagres, profetizar e expulsar demônio são sinais da presença de Deus em nós? Sim, isso é bênção, é. Só que isso deve vir da minha vida que eu tenho com Deus. Não pode ser a produção minha sem Deus. Está entendendo? Quando você orienta a sua vida através da função, do fazer, você acabou de entrar num problema violento. Por quê? Estamos falando aqui com o ministério hoje de manhã. O que acontece? Está ali, né? Vamos citar o exemplo. Cara, eu sou ali, eu não sou o primeiro vocal, né? Sou o primeiro vocal, vamos dizer assim. Então eu estou cantando aqui, há 1 ano que eu canto nessa igreja, todo domingo eu canto. Ai, que bonito, aleluia, glória a Deus. Aí eu começo a pensar que eu sou o quê? Que eu sou um cantor. Eu começo a identificar pessoas, não pelo nome, não pelo que ela é, mas pelo que ela... Você já ouviu um dia, uma vez na sua vida essa pergunta? E aí, o que você faz lá na igreja? Quantos já ouviram isso aí? O que você está fazendo lá? Eu estou ali agora, eu congrego ali na Petra, congrego ali na Batista, eu congrego ali na Assembleia de Deus. É mesmo, cara? Que legal. Você está fazendo alguma coisa lá? Aí, ó. Porque parece que se a gente não sai fazer as coisas, a gente não tem valor. Já pensou se Deus fosse assim, irmãos, conosco? Se Deus desse valor a você a partir daquilo que você faz, podia juntar essa igreja aqui e não dava uma grama de pó. E por que você não sabe, 1 grama de pó é bastante pó. Então, Deus não trabalha assim, irmãos. Você tem que ser liberto disso aí. Porque quando eu sou o primeiro cantor, eu sou o pregador de domingo, todos os domingos, ou quinta, sou eu, porque eu sou o pregador dessa igreja, eu sou o pregador. Aí o que acontece? Deus faz nascer no meio da igreja o quê? Uma outra pessoa, um outro pastor, um outro pregador, um outro mestre.
nasce uma outra pessoa que prega. Como é que eu vou me sentir, irmãos? Como é que eu vou me sentir? Ameaçado. Aí o homem da viola, ele toca viola, que bonito. Aí chega o outro que toca viola. Esse cara quer tomar meu lugar. Quem anda por aí achando, pensando, raciocinando que a chegada de um outro irmão, outra irmã vai tomar o seu lugar, você já perdeu o seu lugar há muito tempo. Porque o lugar da função é depois do lugar do filho. Primeiro família, depois nós vamos executar tarefas. Então a função não pode determinar quem você é. Hoje em dia tem muito isso aí, né? Pô, eu chamo, meu Deus, eu vou chamar o Tiago do que agora, meu Deus do céu? Aí, olha lá. Consagraram ele, consagraram o Marcelo, consagraram pessoas, consagraram irmãos aqui. Um é pastor, consagraram aquele lá é evangelista, consagraram o outro profeta, o outro de fulano, e agora consagrou pessoas. E agora os crentes ficam, eles não sabem o que eles fazem. E qual é a grande dúvida? Ai meu Deus, eu vou chamar o Lúcio Catani agora de pastor, de Lúcio, de ministro, de reverendo. Eu fico, ai Lúcio, eu não sei do que eu chamo você. Do que eu chamo você agora? Por que nós fazemos isso? Por que nós ficamos incomodados com isso? Porque você passa a achar que eu, porque estou fazendo algo, deixo de ser quem eu sou. Aí você fica numa obrigação, você fica com trava na língua, você fica com não sei o quê, porque você não sabe do que me chama, não sabe do que chama o irmão. Irmão, eu tenho um nome, e você também tem um nome. Na via das dúvidas, me chame pelo meu nome, porque é pelo meu nome que o meu Deus vai me chamar, e é pelo meu nome que você me conhece. Agora, se você me chama através da função, você quer relacionar com a minha função e não comigo. É uma outra fenomenologia que ataca a igreja. É por isso que tem o clero e os leigos. A turma que vem na igreja ouve a palavra domingo e eu sou quem? Aquele cara é um cara. Você acredita que aqui nesta igreja, depois de tanto balde de água fria, já teve irmão que me deu a ideia de mudar o sentido da igreja para lá e começar a pregar lá de cima. É uma coisa horrorosa, horrível, meu Deus do céu. Eu não vou fazer isso. Olha que olha, cara, deve ser meu Deus, deve ser uma coisa horrível. Já pensou eu andando lá em cima e esse cara aqui tocando lá? O cara que erra já vai embora, pacota embaixo. Não é isso, irmãos. Deus, olha, Deus ele é tão maravilhoso que Ele nunca até hoje nos deixou construir uma plataforma aqui, um lugar mais alto. E eu não estou criticando igrejas que têm isso, amém? A gente precisa ter um bom senso, que tem igrejas que o prédio é muito grande. Então tem que, né? Amém, irmão? Você está entendendo, né? Mas assim está tão gostoso, cara. Todo mundo na mesma linha. Porque fala da nossa identidade como igreja, que é relacionar, né? Por que muitas pessoas não batem umas com as outras? Porque a minha função determina o meu relacionamento. E aí o que? Eu sou músico. Quem vão ser meus amigos? Os músicos. Então vem um irmão que não entende de música, ele não pode entrar no grupo. Aí. Audizando. Onde que está escrito isso, gente? Mas quando as coisas se interpretam assim, aí começam a formar as chamadas panelas, as divisões, os grupos. O que são como é que os grupos se formam? Grupos assim se formam por uma identificação de funções e não uma identificação de irmão, de família, onde uma mãe e um pai têm
3 filhos, um é dentista, o outro é pedreiro e o outro é pintor de quadro. E eles não podem comer na mesma mesa no domingo, porque são pessoas diametralmente diferentes nas suas funções. Mas antes de eles serem essas 3 coisas, eles nasceram do ventre da mãe como irmãos. Então, antes de tudo que você faz, tem aquilo que você é. E quando você está firme na sua identidade, tudo que você faz vai sair melhor, vai sair direito. Mateus capítulo 3, Jesus está dentro do Rio Jordão sendo batizado. Você se lembra? A voz do Pai é ouvida. O que o Pai fala? Esse aí é o meu filho, ó, esse. O que está acontecendo? Firmando a identidade de Jesus como filho. Jesus sai, o Espírito Santo já está na beirada do rio, leva ele para ser tentado no deserto, certo? O diabo vem e o que é que o diabo ataca? Ataca a identidade. Se você é filho de Deus, o quê? Se você é filho de Deus, faça com que a pedra se transforme em... Olha onde que o diabo está. Você está entendendo, irmão? Você está aí? Você está aí ainda? Você está entendendo isso aqui? Se você é filho, faça com que a pedra transforme em pão. O que Jesus responde para ele? A minha vida não está baseada em fazer coisas, mas naquilo que o meu Pai disse sobre mim. Entendeu, irmão? Isso aqui pode ressignificar tudo para você, tá? O diabo chega e fala: olha, se você é filho, faça. E Jesus responde: não, cara, eu não vivo do que faço, eu não sou o que faço, eu sou o que o meu pai me disse agora há pouco atrás aí, dentro do rio. E não vem com essa história não. E aí o diabo leva Jesus para o pináculo do templo. O diabo leva Jesus para a igreja, leva para o templo, para o lugar mais alto do templo. Infelizmente hoje na igreja já existem esses lugares altos. A igreja não pode ter lugares altos, irmãos. No Antigo Testamento, sabe o que os profetas, uma das tarefas dos profetas, derrubar os altos. Você já viu isso aí na Bíblia? Já leu os profetas? Elias, por exemplo, ele derrubou os postes ídolos, os altos de idolatria. Todo lugar alto é lugar de idolatria, olhando por esse viés, amém, irmão? Porque na verdade, só existe um lugar alto, e ele já é habitado, e ele já tem dono. Quem é o dono dele? É o Senhor. Eu serei pai, vocês serão o quê? Irmãos. Então o diabo transporta Jesus para um lugar alto, dentro do templo, dentro do lugar de estudo, de adoração, de sacrifício. Existia um lugar alto, não pode ter um lugar alto. Lembra que várias vezes Deus fala através, por exemplo, de João Batista ou de outros profetas, que quando o Senhor, João Batista era a voz que clamava no deserto para endireitar os caminhos do Senhor. E o que ia fazer? Os montes. O que é o monte? É o lugar. O que Deus vai fazer com os montes, irmãos? Os montes serão aplainados. Não pode ter lugar alto na casa de Deus. E pior, não pode ter ninguém em cima desse lugar alto, a não ser o Senhor. Se eu e você estamos nesse lugar alto, se nós nos tratamos através de funções e não como irmãos, nós estamos fadados ao fracasso. Porque a partir do momento que Deus vai começar a levantar pessoas que têm funções semelhantes ou diferentes, eu entro em competição. Por que irmãos muitas vezes competem? Você não está competindo com a minha identidade, porque é impossível competir com a minha identidade. Eu sou filho e ponto. Você é outro filho e ponto. Não existe competição nisso, mas na função existe competição. Porque a função, ela fala com você o seguinte: você tem que se manter, cara.
A função, ela fala assim, você tem que provar que você é o cara. Deus me chamou como um pregador, então você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que provar para nós. Deus me chamou para adorar com instrumento, então prove. E depois de provar, você vai ter que se esforçar a vida inteira carregando um peso desgraçado para se manter nisso. Que vai chegar outro irmão lá, chegou aquele irmão lá, aquele neguinho lá. E ele toca, e ele canta, e canta mais alto que todo mundo aqui junto. Irmão, eu levei esse rapaz para São José. Meu Deus, não, o que é aquilo? O Abraão, meu Jesus, meu Deus, ele canta mesmo. Eu falei, vamos cantar um hino de adoração. Não, cara, só ele, glória a Deus. Não precisa de caixa, não precisa de nada disso aí não, né? Mas como eu vivo na minha função, a minha função diz quem eu sou, o que eu faço diz quem eu sou, e não quem eu sou diz o fruto que eu vou dar. Você leu comigo na semana passada. Vocês são os galhos, vós sois os ramos, e eu sou a videira. Todo galho que está ligado à videira, este dá muito. Por que nós damos frutos? Que frutos damos? Damos frutos porque estamos ligados a Jesus. E alguém ligado a Jesus, que fruto dá, irmão? Pense. Agora, se alguém tem dado fruto mal, aí está ligado numa rede de esgoto em algum lugar. Mas aí o rapaz agora está cantando. E aí, você já viu aquele irmão? Nossa, Deus está levantando o irmão fulano na igreja, né? As pessoas ficam assim, ó. Alguns, né? Eles ficam preocupados. Eles ficam muito preocupados. Cara, Deus está levantando alguém aqui que prega mais do que eu. Fácil, né, irmão? Tá fácil isso aí. Isso aí já está fácil faz tempo. E aí eu fico o quê? Eu começo a realizar as pregações, não para alimentar e edificar a igreja, mas para ganhar dele. Porque quinta é ele e domingo sou eu. Aí é barranco abaixo, porque o domingo, que o dia que ele vir pregar domingo significa que eu caí para quinta. Olha, ó. Ai, ninguém pensa assim, não. Ai, irmão, vou até tomar água, irmão. Olha, eu estou dizendo, vai fazer 15 anos em dezembro que eu me converti. Olha, nunca vi isso. E aí tem traição, tem puxada de tapete, tem tudo. Por quê? Porque eu não posso admitir, porque eu tenho que me manter, porque sem esse lugar eu não sou nada. Olha que desgraça, gente, meu Deus do céu. Sem este lugar eu não sou nada. Isso aqui é para dar de pau, cara. Sem isso, como eu vou viver com Jesus? Olha o Enoque. E Enoque andou com Deus e Deus falou, cara, vem aqui, entra para dentro. Abriu uma porta dimensional, ele entrou, está lá no céu. Não sei o que ele está fazendo, mas está lá. Um dia eu vou ver ele. Falei, Enoque, você é o cara, hein? Pá, tal. O que é isso que você está fazendo, filho? Obrigado. Bonito tênis. Combinou. Olha, queridos irmãos, vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Primeiro você é, depois você faz. Nós não devemos nos relacionar com a função do outro, com o que o outro faz. Sabe por quê também? Porque o dia que o outro não conseguir fazer, o que acontece, que esse irmão? Não tem mais? Olha lá. E a grande questão é, o que Deus queria? A gente vai indo, irmão, nessa vida de igreja, vai indo, daqui a pouco lá na frente, o que Deus queria comigo mesmo? Deus queria que eu conhecesse você, e que você conhecesse Ele. O maior da nossa vida não é fazer coisas, é conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor, e deixar Ele conhecer você. Você lembra lá em Mateus 25, na parábola das 10 virgens? Você lembra, não lembra? Qual é a palavra que Deus dá para 5 virgens que ficam de fora? Qual é? Eu não, o quê? Fiquem de fora, porque vocês não têm muito óleo. É isso que está escrito?
Fiquem de fora, porque 5 para mim já tá bom. Não é isso. Elas batiam na porta. Qual era a voz do noivo lá dentro? Eu não conheço vocês. Irmão, deixa eu dizer uma coisa. É diferente saber quem é e conhecer. Você sabe quem é o governador do nosso estado? Eu sei quem é o governador do nosso estado. Você conhece o governador? São 2 perguntas. Amém? Muito fácil. Tão fácil. E está derrubando, hein? Aí fala assim, mas eu conheço o governador. Escute, pelo amor de Deus. Você conhece o governador? Legal. Aí você vai lá no palácio do governador. Eu esqueci como é que é o nome do palácio. Palácio de Eternia, não sei, Castelo de Grayskull, sei lá onde. É o palácio. Olha lá, o palácio. Palácio da Alvorada. É gente culta. Quem que é? É minha irmã. Aleluia. Aí, irmão, Palácio da Alvorada. O governador está lá dentro. Aí você chega. Você chega com uma causa para conversar com o governador, né? Aí você chega lá, tem com certeza o gabinete, os seus secretários, né? Os seus adjuntos ali. E aí você fala assim, fala pro Geraldinho. Geraldinho que nasceu aqui em Pinda, cara. O cara tá aqui, Geraldinho de Pinda. Que isso. Fez o parto da mulher do Décio. Um monte de história. Fala pro Geraldinho que o João Serrão tá aqui. Eu vou jogar no C mesmo, vou falar com essa. Fala pro Geraldinho que o João Serrão tá aqui, quer falar com ele. O João Serrão sabe quem é o Geraldinho. Mas quando esse nome chegar lá dentro, o governador fala assim, mas quem é João Serrão? A questão nossa, irmão, é se Deus conhece você. A porta do céu abre de dentro para fora. A porta do céu não tem maçaneta fora, para você chegar, abrir e entrar. Tem uma maçaneta para dentro. Então a questão não é nem mais também se você sabe quem Jesus é. Todo mundo aqui sabe quem Jesus é. Mas a questão não é se você sabe quem Jesus é. A questão é você conhece Jesus, para que quando o seu nome for anunciado, ele fala, eu conheço, manda entrar. Fala pro Geraldinho que o Marcelo, guitarrista da Petra, tá aqui. Mano, não passa nem da cancela. Né? É triste, irmãos. O cara vai lá, jogava bola com aqueles pelotão. Quantos jogaram bola com pelotão já, irmão? De meia. Aquelas coisas. Não tinha nem bola, miserável. Ia sair para jogar bola no rapadão, voltava que nem um tatu. Sujo. Aí o cara estuda, faz uma faculdade, agora quer... Eu sou doutor Cristiano, hein? Quero que me chame de doutor. Por que eu faço isso? Porque a minha vida inteira eu não me firmei na minha identidade. E agora que eu tenho uma função, não precisa nem me chamar pelo meu nome. Me chama por doutor. Que talvez você me chame pelo nome e eu não consiga nem atender mais. Porque isso é tão forte. Porque isso está tão dentro de mim. E aí chega, né, irmão? Da canção, né? Você consegue cantar aquela? Vai, então. Aqui tem uma técnica, né, irmão? Flecha que acerta o alvo, eu quero ser usado da maneira que te agrada em qualquer hora. Canta comigo, gente! Ei! Esse show de Escovap. Como é que é o refrão dessa música?
Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo nos tempos. Quando você cantar essa canção? Bonita? Linda? Aleluia! Quantos querem ser usados por Deus aqui? Ninguém? Você não tem braço? Quantos querem ser usados por Deus? Esse é o seu grande problema. Pai não usa filho, pai ama filho. Eu quero ser usado por ti, Senhor. Aí Deus coloca você debaixo de uma liderança. Aí Deus fala assim: tá bom, você quer ser usado por mim? Vai trabalhar debaixo da autoridade do Kleber, lá na missão do Amazonas. Aí você aparece na igreja assim, ó. Eu estou falando de caso verídico, irmão. Assim, ó. Preciso conversar com você esta semana. Por quê? Eu estou me sentindo usado. Foi você que pediu? Estou me sentindo usado pelos irmãos. As pessoas usam o que eu sei fazer, usam os meus talentos, usam. Eu não quero ser usado por pessoas, quero ser usado por Deus. Pai não usa filho, pai ama. Porque se o relacionado pai com o filho está na sua utilidade, está ali meu filho, 3 meses. Qual é a utilidade que o meu filho de 3 meses tem para mim? Nenhuma. Só que eu sinto o que por ele, irmão? Amor sem medida. Quem é pai e mãe aqui? Sabe do que eu estou falando, sabe? Essas crianças, cara, não tem jeito. Ele só faz aquele produção lá, aquele negócio. Já falei, né? Enche a fralda, vai até nas costas. Tá todo verde, fedendo. E você fala: ai, que lindo filho, que lindo filho. Cocô verde, que lindo. Ah, o moleque tá fedendo que nem um porco, velho. Mas ele é lindo e eu amo. Irmãos, você está entendendo? Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, velho. Deus não quer construir uma identidade. Deus quer revelar a identidade da nossa congregação e a sua no meio disso. E aí você se firma como filho, como alguém que tem pai, como alguém que tem família. E alguém que tem pai, alguém que tem família, ele não está mais à margem dessas coisas. Ele sempre se sente bem. Uma casa tem 2, 3 irmãos. Está tudo maravilhoso. Um irmão perde o emprego. Ó, domingo que vem, não vem almoçar aqui na casa da mãe não, hein? Perdeu o emprego, ó. Realiza isso. Tem isso, irmão? Tem. Mas por quê? Porque quando você deixa de fazer o que você está fazendo, para mim você deixa de ser quem você era para mim. Então, quando você arrumar um serviço, você volta. Olha que coisa, irmão. Deus não quer usar você. Deus quer conhecer você. Deus quer ter íntima comunhão com você. O Moisés, Deus conheceu. A Bíblia diz que Deus conhecia Moisés e falava com Moisés face a face como a um amigo. E o faraó? Faraó Deus usou. Deus usou Faraó. Certo? Deus usou Saul. O que diz Paulo em Romanos? Amei a Jacó e me aborreci com Esaú. Aí você entra nessa de ser usado por Deus segundo
a sua maneira de pensar que é ser usado. Aí você fica frustrado dentro da igreja. Porque você se olha e você não está sendo usado por Deus da maneira que você acha que é. Porque a gente desenhou para Deus, olha, eu quero ser usado. Alô, som. Eu quero ser usado da maneira que te agrada. Eu quero ser usado da maneira que me agrada. Aí você dá para Deus o plano. E Deus fala assim, então, cara, mas você nunca foi chamado para ser evangelista. Mas você quer ser. Aí Deus falou, não, cara, eu te coloquei como um pastor nessa congregação. Aí você quer ser um evangelista. Sabe o que vai acontecer com você? Frustrado. Por quê? Porque toda hora que você e eu nos olhamos, o que a gente vê? Vê a imagem que nós mesmos desenhamos ao nosso respeito. Por quê? Porque a falta da minha conversa com o Espírito Santo, a falta da minha íntima comunhão com o meu Deus, eu estou há trocentos anos na igreja, eu não sei quem eu sou. Ah, eu sei quem eu sou, meu nome é Kai. Não, não é isso não, irmão. Eu estou falando de essência. Aí você tenta ser um tecladista, que nem eu já tentei, meu Deus. Uma época, irmãos, eu fiquei triste, aborrecido, chateado, porque eu não conseguia ser um tecladista. Graças a Deus, alguns já pensaram, né? Muda de igreja, irmão. Ó, mas sabe o que acontece? Esse negócio saiu do meu coração. Por quê? Deus falou, mas cara, eu não chamei você para isso. Chamei você para aquilo. Isso impede que eu aprenda a tocar um teclado amanhã? Não. Mas isso não tem mais poder sobre o meu coração. Amém, irmãos? Quanto está entendendo isso? É no seu relacionamento com Deus que os frutos vão aparecer. E esses frutos é o que nós chamamos de ser usado por Deus. Deus era amigo de Moisés, amigo de Abraão. E passou um monte de gente na Bíblia que Deus usou. Deus, eu falei semana passada, tem até uns irmãos que ficam com o olho desse tamanho. Deus até hoje usa o diabo para os seus propósitos. Mas o diabo não é mais íntimo de Deus e nunca mais pode ser. E o que é o inferno para nós então, irmão? O que é o inferno na terra? Você ser extremamente útil para Deus, mas não pode voltar para casa e abraçar Ele como pai. Isso é ser um diabo. Isso é ter uma vida de demônio. Porque não tem, irmão, escute, isso aqui é terrível. Por que o diabo é um ser abominável, é uma abominação, como diz a sua profecia. Ele foi lançado por terra e se tornou motivo de zombaria de todas as coisas. Porque de todas as criações de Deus, Satanás, antes de ser Satanás, ele tinha um nome chamado Filho da Alva. Filho da luz. Depois traduziram para o latim, que veio a palavra Lúcifer. Lúcifer quer dizer filho da luz. O diabo, antes de ser diabo, tinha um nome. Escuta! Escute, por favor, no nome de Jesus. O diabo, antes de ser conhecido pela sua função, que é enganador e adversário, ele tinha um nome, ele tinha uma casa, ele tinha uma família, ele tinha um pai. E agora, a grande maioria aqui não sabe qual era o nome dele, mas nós conhecemos ele pela função de adversário, que é a palavra Satã no hebraico, ou a palavra diabolos no grego, diabo, que é enganador. Não seja um diabo. O que é ser um diabo então? O que é se tornar um demônio? Perder a sua identidade e passar a vida inteira fazendo coisas tremendas, sendo útil, mas naquele dia o pai diz: eu não conheço você. Você não pode entrar comigo, porque você não é conhecido. Não conheço você, não significa não sei quem você é. Preste atenção. Não conheço, fala de quê?
Ou seja, Senhor, naquele dia muitos hão de me dizer: Senhor, Senhor, em teu nome não expulsamos demônios, não profetizamos e não fizemos muitos milagres. E eu direi na frente de toda a criação: afasta-te de mim, porque nós nunca tivemos relacionamento. Você era uma empregada que tem lugar ao quarto do casal. Você entra no quarto do casal, você arruma a cama da noite passada, você passa a roupa do marido, você faz tudo, mas você não é esposa. Você sente até os cheiros, os aromas da noite passada. Você imagina a alegria daquele casal, mas você não é esposa. Você não entra na intimidade. Qual é a palavra de Lucas 12? Quando Jesus vier e te achar fazendo bem assim, então ele dirá o quê? Fizeste bem, servo bom e fiel. Entra na intimidade do seu Senhor. E aqui eu quero encerrar com você, te explicando um pouco melhor o que é que Jesus disse em Mateus capítulo 6, do verso 5 ao 8, quando ele fala sobre a nossa oração. Quando você orar, não seja, escute, não seja, quando você orar, não seja como os gentios, não seja como as pessoas que não me conhecem, que não têm relacionamento comigo. Não fique usando de vãs repetições, enchendo linguiça, falando um monte de coisa, pensando que no muito falar está o relacionamento. Como diz lá em Eclesiastes, né, irmão? Quando entrar na presença do teu Deus, fica quieto, porque tu está na terra e Ele está no céu. Ou Paulo em Romanos 10, 17, a fé vem pelo... E a gente transformou a oração em monólogo. Você entra e diz: Senhor, em nome de Jesus, e você fala. Você fica 2 horas falando. Aí você fica rouco, fala: cara, eu oro muito, mano. Eu fui no monte, o Leandro. Eu tô assim, cara. Aí os caras: nossa, esse cara ora, hein? Isso é, olha. Ele vai e volta até rouco. Mas a fé vem pelo ouvir. E se a oração que Deus fala conosco, fala assim: entra na minha presença, fecha o olhinho e fica quietinho pela primeira vez da sua vida, que eu quero falar com você um pouquinho. Você viu o que Jesus fala? Quando tu orares, você que me conhece, entra no teu quarto, fecha por detrás de ti a porta e ora ao teu pai em secreto, não é? E o teu pai que te vê, não é o teu pai que te ouve, é o teu pai que te vê em secreto, te recompensará. Muitos cristãos ainda estão pensando que um quarto é um lugar, lá o quarto é ali é um quarto, vamos orar lá. Aí você entra, né? Nada contra, tá, irmão? Você tem um lugarzinho na sua casa para você ficar, não estou falando isso, mas você não pode ir muito além disso. Porque o que Jesus está dizendo? Quarto, a palavra quarto aqui, não é assim quarto, cômodo da casa. Quarto é o aposento do esposo com a sua esposa. Escute, quando você quiser falar comigo, quando você tiver desejo por mim, quando você tiver querendo me encontrar, entra num lugar de intimidade entre eu e você. E esse lugar não é um cômodo da sua casa, é uma vida no Espírito. Porque o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Sabe essa palavra recompensar aqui? Escute isso. Essa palavra recompensar não é essa, tá bom, é a carteira com 100 conto. Não, não é isso, irmão. Recompensar na linguagem original é aquilo que o marido dá à sua esposa numa noite de amor. Ó. Irmão, sua oração tem que mudar, cara. Nossa vida tem que mudar, irmãos. Diante de tão grandes e preciosas revelações, cara, meu Deus. Vocês vão retraduzir de novo. Quando o seu coração de esposa ansiar por mim,
eu te espero no nosso lugar de intimidade. E lá, na nossa intimidade, eu vou colocar a recompensa que o seu espírito espera, que sou eu mesmo, que é a minha essência. Eu vou colocar em você a minha semente. A minha semente, no original, no grego, esperma. Você vai entrar, noiva minha, esposa minha, no meu quarto, no nosso quarto. Nós vamos ter uma noite de amor, de contato, de delícias. A oração vai ser, deixar de ser peso para ser prazer. Por que a oração hoje se tornou algo pesado? Já viu as pessoas que lidam com intercessão muitas vezes? Você vê que esse cara carrancudo, parece o Batman, parece a Liga da Justiça que está chegando. Os caras assim, ó. Quem são aqueles caras? São os intercessores. Irmão, eu sei do que eu estou falando. Eu já fui dessa turma aí. A elite. Os caras assim, ó. Olho fundo. O que está acontecendo, irmão? Não é do seu nível. Cara, meu Deus. Esse irmão não é seu irmão faixa preta, seu irmão tarja preta. Louco. Tomando água com Rivotril. Loucão. Aí aquelas pessoas agora, os intercessores chegaram, cara, os intercessores. As pessoas pesadas, densas. Irmãos, o mundo. Cara, a intercessão é um chamado específico de pessoas que aguentam um peso. Mostre para mim neste livro esta frase. Intercessão é algo específico de pessoas que tem e não é qualquer um, ninguém pode, são pessoas específicas. Ele nos comprou a todos com seu sangue e nos tornou a todos um reino de sacerdote. Todo mundo aqui é sacerdote. E todo mundo é filho. E o filho tem acesso ao pai. E é com o pai que tudo resolve. Pronto. Acontece que eu sempre entendo a oração. Entra no seu quarto. E aí vai começar um clima, vai começar a vir uma nuvem preta, cheia de raios. Um vulcão nasce aqui, ó. Demônios vêm. E aí começa. Você fica ensandecido. Como diz a canção, e diz a Bíblia, eu estou sentado acima de principados e potestades. E a minha vida está oculta em Cristo, nas regiões celestiais. Eu não estou falando que o mundo espiritual não tem lutas em batalha. Não estou falando isso, é uma conversa para outro dia. O que eu estou te dizendo a você, é que o que Jesus quis dizer sobre oração e intimidade, é isso. Quando a alma da esposa, a sua igreja, os seus filhos, desejam um encontro com seu pai, com seu marido, com seu Deus, elas correm para o lugar de intimidade, que é o quarto. E lá, depois da intimidade entre o marido e mulher, o marido dá a recompensa a ela. Uma semente dentro dela. É a sua palavra, é Jesus, é o Espírito Santo. Amém, querido? Quem é casado aqui? Levanta a mão. Você sabe do que eu estou falando, né? Aquele quarto. Porta fechada. Aleluia. Glória a Deus, né? Ministro de casais, aleluia. Glória a Deus. Orando em línguas, mistério total, oh, glória. E tem uma hora, olha isso, irmão. Tem uma hora que a relação dos dois acaba, você viu? Né? Acaba. Deus nos fez assim perfeitos. E a gente tem vontade de quê? Você quer dormir, você quer descansar. Você sente um prazer, você sente uma coisa no seu corpo. E por que existe
Então, relação sexual, e por que que essas coisas são tão prazerosas? E por que que acaba do jeito que acaba e a gente sente do jeito que sente? Era tudo uma mensagem na carne para você entender como não é espírito. Como é no espírito. Um contato íntimo, verdadeiro com Deus. Ele é primeiro prazeroso. E depois ele gera uma paz, uma vontade de descansar, uma vontade de dormir, irmão. E se for no braço dele ainda é mais gostoso ainda. Isso é oração. Isso é ser. Todo o fazer está depois disso. Agora, pense numa mulher que é a igreja. Pense numa noiva que é a igreja. Que é usada pelo seu marido. Quantas são esposas aqui? Esposas. Quão terrível é para uma esposa saber e sentir que ela está sendo usada pelo seu marido. Quantos estão entendendo? Esposas que estão aqui sabem do que eu estou falando. Minha esposa já me disse eu quero me sentir amada. Mulheres, sim ou não? Eu não quero me sentir usada, porque toda esposa, enquanto viva com o seu marido, ela tem uma utilidade na mão do marido. Amém, irmãos? Estão entendendo o que eu estou falando, né? Hã? Ela tem uma utilidade na mão do marido, e o marido vai lá e usa. Mas ela não se sente amada. Quer ser usado? Canta de novo. Quero ser usado. Canta. Canta mais. Canta tudo sem entendimento. Jesus é o noivo que ama a sua noiva, que a prepara a noiva bonita, adornada, sem ruga, sem mácula, porque ele quer ter intimidade com ela. Não usando a ela, não usando o corpo. Ele quer ser um marido completo. Ele quer amar e quer se sentir amado. Como é que chama isso? Isso é adoração. O que é adoração? Música? Não. Um momento? Não. Adoração é amar e ser amado. Isso é adoração. Quando você entra aqui, num lugar como esse, ou na sua casa, em qualquer lugar, e você começa a adorar a Deus, e você começa a sentir isso, você está no lugar certo. Deus não quer usar você, Deus quer amar você. Amém? Deus não quer colocar você num quarto de intimidade e falar, deita aí, tira a roupa. Está entendendo, irmão? Está sendo bem, né? Eu quero sentir o seu amor. Então, eu termino com isso. Fique de pé, por favor.